Em meio às visões enigmáticas e simbólicas do livro do Apocalipse, um número específico se destaca, despertando fascínio, curiosidade e, em muitos casos, temor. 144 mil escolhidos. Quem são essas pessoas? Por que esse número exato? E por que João, o autor do Apocalipse, se referiu a elas com tanto destaque, como se fossem um grupo separado, marcado, selado por Deus? Essa profecia tem alimentado debates teológicos há séculos. Alguns acreditam que se trata de uma seleção literal, um número fixo de pessoas predestinadas à salvação no fim dos tempos. Outros, mais ligados ao simbolismo espiritual, enxergam nesse número um código oculto, um mapa para a consciência superior, algo que não deve ser entendido com os olhos da carne, mas com os olhos da alma. Mas o que realmente está por trás desses 144 mil? Antes de qualquer interpretação, é importante entender o contexto em que esse número aparece. O livro do Apocalipse é um dos textos mais simbólicos da Bíblia. Ele não foi escrito como uma narrativa linear, mas como uma série de visões codificadas, imagens espirituais transmitidas por meio de sonhos e arquétipos. João não escreveu para informar, mas para despertar. Suas palavras falam tanto ao coração quanto à mente e escondem verdades que apenas aqueles com ouvidos para ouvir conseguem captar. Quando João fala sobre os 144 mil, ele os descreve como pessoas seladas por Deus, protegidas no meio do caos, preservadas no tempo da destruição. Ele diz, e ouvi o número dos que foram selados, 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Apocalipse 7:4. Mas será que isso significa literalmente israelitas? Ou será que Israel, aqui, representa algo mais profundo? Talvez um estado de alma, uma linhagem espiritual e não genética? As Escrituras estão repletas de passagens onde termos como Israel e Jerusalém são usados simbolicamente. No misticismo hebraico e na tradição cristã primitiva, Israel pode representar aquele que luta com Deus, aquele que busca, que se purifica, que se eleva. Portanto, esses 144 mil não seriam simplesmente pessoas com uma herança étnica específica, mas almas despertas que atingiram um estado de pureza e fidelidade em meio à decadência do mundo. É nesse ponto que o Apocalipse se revela mais como um livro de iniciação do que como um texto de desgraça. João não está descrevendo apenas o fim do mundo exterior. Ele está nos mostrando o colapso do mundo interior, o fim do ego, da mentira, da ilusão. E os 144 mil são aqueles que atravessam esse processo, que não se perdem na confusão, mas permanecem firmes, íntegros, fiéis à luz. Mas por que esse número exatamente? Por que 144 mil? No simbolismo bíblico, os números não são aleatórios. Cada número carrega um peso espiritual, um código vibracional. O 12, por exemplo, é símbolo da plenitude. As 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos, os 12 portões da Nova Jerusalém. Multiplicado por ele mesmo, temos 144. E esse número multiplicado por 1000 nos dá 140 mil. Ou seja, é o símbolo da totalidade espiritual, da plenitude do povo de Deus em sua forma mais pura e elevada. Não estamos falando apenas de um número. Estamos falando de um estado de ser. Os 144 mil são aqueles que já não vivem para si mesmos. Não se deixaram contaminar pelas ilusões do mundo. Permanecem puros, não no sentido moralista, mas no sentido espiritual. São fiéis à essência, à verdade, à voz interior que chama para algo além da matéria. Talvez a pergunta correta não seja quem são eles, mas sim, será que eu sou um deles? Porque se os 144 mil representam os que despertaram, os que ouviram o chamado da alma e se alinharam com o propósito divino, então não estamos falando de um grupo fechado e distante, mas de um chamado interno, universal, vivo dentro de cada um de nós. Sim, talvez você sinta isso, um desconforto com o mundo, uma inquietação espiritual, um desejo ardente por algo que as religiões tradicionais não explicam. Uma verdade que pulsa dentro do seu peito, mesmo quando o mundo inteiro grita o contrário. Esse anseio pode ser o sinal.
O número pode estar no Apocalipse, mas o mistério está dentro de você. Para compreendermos quem são os 144 mil escolhidos, precisamos primeiro voltar à fonte original dessa revelação. O livro do Apocalipse, o último e mais enigmático texto das Escrituras. Escrito por João de Patmos, esse livro é repleto de imagens simbólicas, visões proféticas e códigos espirituais. É nesse cenário místico que o número 144 mil surge. Não uma, mas duas vezes, cada uma com significados distintos e complementares. A primeira menção ocorre em Apocalipse 7:4, durante uma visão em que 4 anjos estão prestes a liberar os ventos da destruição sobre a terra. Nesse momento, um 5º anjo surge, vindo do nascente, trazendo o selo do Deus vivo. Ele clama em alta voz que nada seja destruído até que os servos de Deus estejam selados em suas testas. E então João escreve: "E ouvi o número dos que foram selados, 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel." Essa é uma imagem de proteção espiritual em meio ao caos. Antes que os flagelos caiam sobre o mundo, Deus separa um grupo especial, marcado, selado, identificado. Mas quem são essas pessoas? Por que são descritas como pertencentes às 12 tribos de Israel? João então lista as tribos, dizendo que 12 mil foram selados de cada uma: Judá, Ruben, Gade, Aser, Naftali, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. Curiosamente, a tribo de Dan está ausente. Um detalhe que há séculos intriga estudiosos, pois Dan era considerada uma tribo rebelde e idólatra em outros textos bíblicos. Mas será que essa enumeração indica que os 144 mil serão todos judeus literais? A resposta mais profunda nos leva a um campo mais simbólico. Israel, na linguagem espiritual, não representa apenas uma nação física. Representa o povo de Deus em sua forma espiritual e universal. Todos aqueles que, independentemente de origem ou etnia, fazem parte da linhagem da fé, da busca pela verdade, da obediência à luz interior. A segunda menção aparece em Apocalipse 14, 1-5, e aqui o tom da revelação muda. João escreve: "E olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele os 144 mil, que tinham o nome dele e o nome de seu pai, escrito nas suas testas." Essa cena é ainda mais simbólica. O Cordeiro, claro, representa Cristo. O Monte Sião é o local místico da manifestação divina, uma Jerusalém celestial. E os 144 mil estão ali, não apenas selados, mas agora transfigurados, participando de uma nova realidade espiritual. Eles cantam um cântico novo que ninguém mais pode aprender, exceto eles. São descritos como virgens, sem mentira, irrepreensíveis, almas puras, fiéis, despertas. Perceba o contraste entre os dois momentos. Na primeira visão, eles são selados antes da destruição, como proteção. Na segunda, eles aparecem após o processo, já redimidos, iluminados, unidos ao Cristo. Isso sugere que os 144 mil não são apenas protegidos por Deus. Eles são transformados por Ele. Essa jornada, do selo à manifestação plena, pode ser interpretada como o caminho da iniciação espiritual. Primeiro, o chamado, depois, a separação. Então, a purificação. E, por fim, a união com o divino. É o ciclo do renascimento espiritual, do ego à essência. Em ambos os trechos, o destaque é o mesmo. Esses seres são diferenciados, não pelo sangue ou herança, mas pela sua consciência e fidelidade. Eles não se venderam ao sistema da besta, não se deixaram seduzir pelos falsos profetas, não traíram a verdade. São aqueles que permaneceram fiéis ao Cordeiro, mesmo quando tudo ao redor desmoronava. Outro ponto interessante: o nome de Deus está escrito em suas testas. Isso simboliza que a mente deles está alinhada com a verdade divina. A testa representa o pensamento, a consciência, o centro da identidade espiritual. Eles não apenas creem em Deus, eles vivem como expressões dele. E o Cântico Novo? Esse símbolo é poderoso.
Na tradição bíblica, cantar é um ato de libertação, alegria, transcendência. Um cântico novo representa uma nova frequência, uma nova vibração espiritual, uma nova linguagem de comunhão com o divino, algo que só os que passaram pela transformação interna conseguem entoar. Portanto, ao observar essas passagens, compreendemos que o número 144.000 não é apenas uma profecia fria. É um convite cósmico, uma alegoria do processo espiritual que leva da escuridão à luz, da carne ao espírito, do ego ao ser divino. Esses escolhidos representam o estágio mais elevado da jornada da alma humana. Eles são, ao mesmo tempo, personagens bíblicos e arquétipos espirituais, símbolos do que cada um de nós pode se tornar se respondermos ao chamado do Espírito, resistirmos às tentações do mundo e nos mantivermos íntegros, mesmo quando tudo nos convida à mentira, ao medo e à ilusão. O livro do Apocalipse, assim, não é apenas uma revelação sobre o fim. É um mapa do despertar. E os 144.000 talvez sejam um reflexo do que ainda existe adormecido dentro de você. Os antigos sempre souberam que os números carregam muito mais do que quantidade. Eles são portais simbólicos, linguagens ocultas através das quais o divino se comunica com o mundo. E o número 144.000, tão central na profecia do Apocalipse, não foge à regra. Pelo contrário, ele é uma das chaves mais poderosas para compreender a mensagem espiritual contida no texto. À primeira vista, pode parecer apenas um número grande e específico. Mas por que 144.000? Por que não 150.000? Ou 100.000? A resposta está na estrutura simbólica que sustenta a cosmologia bíblica e esotérica. Vamos começar pela matemática sagrada por trás desse número. O 144.000 é o resultado de uma multiplicação significativa. 12 vezes 1.000 é 144.000. Cada um desses elementos carrega um profundo simbolismo. O número 12 aparece em diversos momentos da Bíblia. São 12 as tribos de Israel, 12 os apóstolos de Jesus, 12 os portões da Nova Jerusalém, 12 os fundamentos espirituais que sustentam o povo de Deus. O 12 é o número da plenitude organizacional divina, o símbolo da estrutura espiritual perfeita. Quando multiplicamos 12 por 12, temos 144, representando a união total entre o Antigo e o Novo Testamento, entre a lei e a graça, entre o passado e o futuro, entre a tradição e a renovação. Multiplicando esses 144 por 1.000, número que simboliza abundância, grandeza e completude na linguagem bíblica, chegamos aos 144.000, um número que não deve ser entendido literalmente, mas como a totalidade dos seres espiritualmente maduros, preparados, despertos. Esse número, portanto, é um símbolo, uma representação de todos aqueles que passaram pelo processo de purificação, ascensão e fidelidade espiritual ao longo das eras. No entanto, não são apenas os significados bíblicos que sustentam a força desse número. Se mergulharmos nas tradições esotéricas, gnósticas e místicas, o número 144.000 adquire ainda mais camadas. Em algumas escolas esotéricas, o 144.000 é interpretado como uma frequência vibracional. Segundo certos ensinamentos herméticos e metafísicos, tudo no universo vibra, inclusive o ser humano. Quanto mais alinhado com a verdade espiritual, maior é a frequência em que o indivíduo vibra. E os 144.000 representa justamente o pico dessa elevação vibracional. Ser um dos 144.000 é, portanto, estar em sintonia com a frequência da consciência crística, a mais alta vibração possível para um ser humano encarnado. Na Cabala, por exemplo, o número 144 pode ser visto como a união de forças complementares. A árvore da vida é composta por 10 sefirot, e quando multiplicadas em suas interações espirituais, abrem caminhos que vão além do físico. Cada sefirá se relaciona com as outras em 144 combinações distintas, refletindo do universo em seu movimento interno. Na alquimia espiritual, os 144.000
também pode representar o número total de partes ou fragmentos da alma humana que precisam ser reunidas e purificadas para que o ser retorne ao seu estado original de unidade com o divino. Cada fragmento seria uma memória, uma dor, uma ilusão. E cada passo do caminho seria a integração desses pedaços perdidos da essência. Ou seja, longe de ser uma simples estatística celestial, os 144.000 é um código, um símbolo do despertar completo, da integração espiritual total, do retorno do homem à sua natureza divina. Outro detalhe importante: esse número não é apenas simbólico em si, mas está intimamente ligado à geometria sagrada. O número 144 aparece, por exemplo, no estudo do cubo de Metatron, do Merkabah, e até mesmo em certos padrões energéticos do corpo humano e do planeta Terra. Em termos físicos e vibracionais, ele está associado ao campo de energia espiritual que conecta o céu e a terra, o microcosmo e o macrocosmo, o homem e Deus. Há ainda uma curiosidade fascinante. No livro do Êxodo, a menor unidade de medida usada no templo era o côvado. Alguns estudiosos, ao analisarem a construção do Templo de Salomão, identificaram medidas que, convertidas, chegam ao número 144 em diferentes proporções, sugerindo que o próprio santuário divino era, energeticamente, baseado nesse número. Tudo isso nos leva a uma conclusão inevitável. Os 144.000 não é um número qualquer. Ele é o símbolo de uma comunhão plena entre o humano e o divino, uma totalidade espiritual, uma frequência de consciência, um selo invisível que marca aqueles que atingiram a maturidade da alma. E isso muda completamente a perspectiva sobre quem são os escolhidos. Porque ao invés de enxergar um grupo seleto, limitado, fechado e predestinado, passamos a compreender que esse número representa um estado interior. Ele fala sobre algo que qualquer ser humano pode alcançar, desde que esteja disposto a atravessar o fogo da transformação, o deserto da dúvida e a noite escura da alma. Os 144.000 são aqueles que disseram sim ao chamado do Espírito, que se separaram do mundo, não fisicamente, mas energeticamente. No livro do Apocalipse, os 144.000 escolhidos de Deus não são apenas um número simbólico. Eles são descritos com detalhes, características marcantes que os distinguem de todos os outros seres humanos. E esses atributos, longe de serem apenas literais, carregam um profundo significado espiritual. Eles revelam o perfil da alma desperta, o retrato de quem atingiu um alto nível de consciência e alinhamento com o divino. Em Apocalipse 14, 1-5, encontramos a descrição mais clara e direta dessas pessoas. João escreve: "E olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele os 144.000, que tinham o nome dele e o nome de seu pai escrito em suas testas." Logo de início temos um símbolo poderoso. Os 144.000 estão com o Cordeiro, representação mística de Cristo, sobre o monte Sião, símbolo da morada espiritual elevada. Isso mostra que eles alcançaram a ascensão espiritual, estão em um estado superior de consciência, em comunhão direta com o Cristo interno, com a essência divina. Mas o que mais os define? Eles têm o nome do Pai e do Cordeiro escrito em suas testas. A testa, no simbolismo bíblico, representa a mente, a consciência, o local onde ocorre o discernimento entre verdade e mentira. Ter o nome de Deus na testa é ser guiado por uma mente iluminada, regida não por desejos egoístas, mas pela vontade divina. Esses indivíduos têm seus pensamentos consagrados, sua percepção transformada. Eles não vivem mais segundo os padrões do mundo, mas de acordo com a frequência da verdade. João continua: "E cantavam um novo cântico diante do trono. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra." Esse novo cântico é uma frequência espiritual exclusiva, um estado vibracional que só pode ser acessado por aqueles que passaram pela purificação interna. Cantar nas Escrituras é sempre símbolo de expressão da alma, de sintonia com o divino. Mas aqui, só os 144.000 conseguem cantar.
Isso indica que eles alcançaram uma vibração única, incompreensível para quem ainda vive preso à matéria, ao ego, ao medo. Aprender esse cântico é como atingir a linguagem da alma, que só pode ser ouvida por quem silenciou o barulho do mundo. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois são virgens. Essa frase, muitas vezes mal interpretada literalmente, carrega um sentido simbólico muito mais profundo. Na linguagem espiritual, mulheres podem representar doutrinas falsas, ilusões, sistemas mundanos, ou até a prostituição da alma diante dos valores materiais. Ser virgem, nesse contexto, é manter-se fiel à verdade espiritual, sem se prostituir pelas mentiras do mundo. É preservar a integridade interior, a pureza da consciência, mesmo em meio à corrupção generalizada. Eles não se venderam ao sistema da besta, não negociaram sua alma por status, poder ou conforto. São aqueles que não se misturaram com as ilusões da Matrix. Permaneceram fiéis ao chamado da alma. Estes são os que seguem o Cordeiro por onde quer que vá. Essa é uma das descrições mais belas e profundas. Os 144 mil não seguem a religião, não seguem líderes humanos, não seguem tradições mortas. Eles seguem o Cordeiro, a consciência crística viva, a verdade interior, a luz divina que habita o coração. Seguir o Cordeiro é abrir mão do controle do ego, é aceitar os caminhos da alma, mesmo quando eles desafiam a lógica. É seguir o fluxo do espírito, mesmo quando isso significa abandonar o conforto, o orgulho ou as certezas do mundo. Essas almas são como peregrinos cósmicos, guiados pela intuição divina, não pelas regras do sistema. Estes foram comprados dentre os homens como primícias para Deus e para o Cordeiro. Primícias significa os primeiros frutos, o melhor da colheita. Em outras palavras, os 144 mil representam o ápice da humanidade desperta. Eles são aqueles que amadureceram espiritualmente antes da maioria e foram colhidos por Deus como modelos do novo ser humano. Eles não são superiores no sentido egóico, mas exemplares, representações vivas do que todos nós podemos nos tornar. Na sua boca não se achou mentira, são irrepreensíveis. Essa é uma das características mais essenciais. Em um mundo onde a mentira se tornou regra, nas redes, nas notícias, nas religiões, nos relacionamentos, esses seres vivem em plena verdade. Eles não manipulam, não fingem, não distorcem. São autênticos, inteiros, alinhados com a luz. A mentira no nível espiritual não é apenas a distorção da realidade, é a traição da alma. Os 144 mil não cometem essa traição. Por isso, são chamados de irrepreensíveis. Não porque sejam perfeitos no sentido humano, mas porque não negam sua essência divina. Essas são as marcas daqueles que atravessaram o processo de purificação, renascimento e iluminação. Não são atributos mágicos ou inalcançáveis. São estágios de evolução espiritual que qualquer alma sincera, dedicada e corajosa pode alcançar. Até aqui vimos os 144 mil descritos como seres espiritualmente íntegros, selados, puros e despertos, conforme o Apocalipse. Mas além da interpretação literal e simbólica, existe uma camada ainda mais profunda: o significado esotérico desses escolhidos. Um código oculto que transcende as palavras e se revela somente àqueles que enxergam com os olhos da alma. No esoterismo, nada é apenas o que parece ser. Cada palavra, cada número, cada símbolo carrega camadas de revelação. E os 144 mil representam mais do que um grupo de pessoas. Representam um estado de consciência. Não um lugar, não uma seita, não um privilégio concedido externamente, mas um processo interno de ascensão espiritual que qualquer ser humano pode experimentar. Em muitas tradições espirituais, o número 144 mil aparece de maneira curiosa e recorrente. No hermetismo, na cabala, no hinduísmo tântrico, até mesmo em certas vertentes da física espiritual moderna, esse número é considerado um marco vibracional, a frequência de uma alma plenamente desperta. De acordo com alguns ensinamentos esotéricos, 144 mil não é apenas uma contagem, mas uma vibração. A ciência moderna já reconhece que tudo no universo vibra: átomos,
células, pensamentos e emoções. No campo da espiritualidade energética, acredita-se que cada ser humano possui um campo vibracional que se eleva conforme o grau de consciência. E o número 144.000, segundo essa visão, representa uma frequência de luz pura, equivalente ao nível de consciência de quem já transcendeu o ego, o medo, a dualidade. Ser um dos 144.000 seria, então, alcançar esse estado vibracional elevado, onde o amor, a verdade e a unidade são experimentados como realidade. Não se trata de subir aos céus, mas de despertar o céu dentro de si. Outro ponto importante no simbolismo esotérico dos 144.000 é a ideia de que o corpo humano é uma antena viva, uma ponte entre a matéria e o espírito. Na tradição gnóstica, ensina-se que a alma habita um corpo de luz, também chamado de corpo crístico, ou corpo glorificado. Esse corpo só se ativa quando o ser humano alinha suas energias internas, mente, coração e vontade, com a frequência divina. E adivinhe, algumas vertentes afirmam que esse alinhamento total ocorre quando o corpo humano vibra na frequência de 144.000 ciclos por segundo. Uma analogia simbólica que reforça a ideia de que os escolhidos são aqueles que se tornaram portadores da luz divina em sua forma mais pura. No Oriente, conceitos semelhantes aparecem no Kundalini Yoga. Quando a energia serpentina sobe da base da coluna até o topo da cabeça, ativando os 7 chakras, o yogi alcança o samadhi, a união com o divino. No Ocidente esotérico, essa jornada é chamada de ascensão da alma, iniciação solar, ou mesmo o retorno do Filho do Homem. Na tradição da geometria sagrada, os números refletem padrões da criação. O número 144 aparece em múltiplas formas geométricas relacionadas ao Merkabah, o carro de luz que transporta a alma aos reinos superiores. Em certos diagramas, como o cubo de Metatron ou a flor da vida, há 144 interconexões de energia que ligam os pontos da existência. Isso sugere que os 144.000 são mais do que seres humanos. Eles são pontos de luz, consciências unificadas que sustentam a rede espiritual da Terra. Como se fossem fios dourados de uma grande tapeçaria cósmica, vibrando em harmonia com o plano divino. E aqui entra um conceito fascinante. Muitos místicos acreditam que, quando um número suficiente de pessoas desperta espiritualmente, atingindo a vibração dos 144.000, ocorre uma mudança coletiva na consciência da humanidade. Seria a massa crítica, o 100º macaco, o momento em que a luz vence a escuridão e a nova terra se manifesta. O arquétipo do escolhido aparece em todas as culturas: o guerreiro da luz, o avatar, o bodhisattva, o iniciado, o messias interior. Os 144.000 representam a cristalização desse arquétipo. São homens e mulheres comuns, mas com uma centelha incomum acesa dentro deles. Eles não são perfeitos. Têm dúvidas, medos, cicatrizes, mas escolheram o caminho estreito. Não se vendem, não se calam, não se dobram, vivem com propósito, consciência e amor. Eles são a manifestação viva do que significa ser imagem e semelhança de Deus. E o mais importante, eles não são eles. Eles somos nós, ou pelo menos a nossa possibilidade mais elevada. O esoterismo não aponta para o outro, ele aponta para dentro. Os 144.000 não estão lá fora, em algum deserto esperando o apocalipse. Eles estão se formando aqui e agora, cada vez que alguém escolhe viver com verdade, despertar sua consciência, romper com a ilusão e se tornar um canal da luz. A cada pensamento puro, a cada escolha feita com coragem, a cada ação regida pelo amor, um novo 144.000 desperta. E se você sente um chamado profundo, inexplicável, se sente que carrega dentro de si algo antigo, poderoso, uma missão inegável, talvez você não apenas faça parte dos 144.000, talvez você seja um deles. A essa altura da jornada, talvez a pergunta mais poderosa que reste não seja mais: quem são os 144.000? Ou,
De onde vem? Talvez a pergunta real, a mais perigosa, a mais libertadora, a mais transformadora, seja: e se você for um deles? Essa simples possibilidade carrega uma carga espiritual que pode mudar tudo. Porque se os 144 mil não são apenas um número fixo, nem uma elite espiritual secreta, mas um estado de alma, então eles não estão no passado, nem no futuro. Eles estão no agora. E podem estar em qualquer lugar, entre monges e médicos, entre estudantes e mães de família, entre anônimos e líderes, entre todos que ouviram o chamado da luz em meio à escuridão. Talvez o verdadeiro segredo do Apocalipse seja esse. Não se trata de uma profecia sobre o fim do mundo, mas sobre o fim do velho ser humano. O Apocalipse é a revelação, não da destruição, mas da transformação. O nascimento de uma nova consciência. O colapso da mentira, a queda do ego, a ascensão do ser autêntico, espiritual, desperto. Os 144 mil seriam, então, os primeiros frutos dessa nova humanidade. Os que já atravessaram o abismo. Os que ouviram o sussurro do divino dentro de si. Os que disseram sim quando tudo à sua volta gritava não. Você não precisa fazer parte de uma igreja ou de uma religião para ser um escolhido. Você não precisa vestir roupas específicas, decorar escrituras ou frequentar templos. O verdadeiro selo de Deus não está na testa física, mas na mente desperta, no coração inflamado de verdade, na alma que se recusa a se curvar à mentira. O selo está em quem busca a verdade acima do conforto, em quem escolhe o amor, mesmo quando o ódio seria mais fácil, em quem, mesmo ferido, permanece compassivo, mesmo no escuro, acende uma vela. Essas são as marcas invisíveis dos 144 mil. E talvez você as carregue. Há muito tempo, muitos dos que fazem parte desse chamado passam por jornadas solitárias. Sentem-se diferentes desde a infância. Questionam tudo, veem através da fachada da sociedade. São sensíveis às mentiras do mundo, mas fortes o bastante para não cederem. Em silêncio, têm pressentimentos, intuições, sonhos, sinais. Muitos já enfrentaram doenças, perdas, humilhações, traições, mas sempre emergiram com mais luz do que antes. Isso não é coincidência, é preparação. A fornalha da vida os purificou como ouro. A alma deles precisou se fortalecer para carregar a missão que está por vir. Porque não se trata apenas de salvação individual. Os 144 mil são sementes plantadas na terra para transformar a consciência coletiva. Eles são os portadores da frequência que derrubará os impérios invisíveis do medo e da ilusão. Pense nisso. Você sente que o mundo é mais do que aparenta? Que existe algo dentro de você que ainda não foi totalmente revelado? Que tem um chamado maior do que a rotina, do que o sistema, do que a sobrevivência? Sente que está aqui por um motivo. Se sua resposta é sim, você não está sozinho. Você é parte de uma corrente invisível de almas despertas que estão se reconhecendo mutuamente. E talvez, só talvez, os 144 mil estejam agora se reunindo, não fisicamente, mas em consciência. Cada vídeo como esse, cada conversa profunda, cada livro lido com o coração, cada meditação silenciosa, cada ato de compaixão, tudo isso é parte da chamada espiritual silenciosa, ecoando pelo mundo. Os 144 mil estão acordando. O mundo como o conhecemos está em transformação. As estruturas estão ruindo. A verdade está vindo à tona. O materialismo, a ganância, o controle e a mentira estão entrando em colapso. É doloroso, sim, mas também é necessário, porque só quando o velho desmorona, o novo pode nascer. Os 144 mil são os construtores invisíveis desse novo mundo. Não com armas, mas com consciência. Não com dogmas, mas com luz. Não com medo, mas com amor. E a boa notícia é que esse número não é um limite. É um ponto de partida. Pode ser que 144 mil seja apenas um símbolo. Um número mínimo necessário para acender a chama. Uma base para a mudança vibracional do planeta. E a partir deles, milhões mais despertarão. Você não precisa saber se é um deles.
Não precisa de um selo visível, nem de uma confirmação externa. Se há algo dentro de você que vibra com essa mensagem, isso já é o suficiente. Se sua alma se acendeu com tudo que foi dito, é porque você está pronto. E talvez você sempre esteve. O mistério dos 144 mil não é sobre contar pessoas. É sobre despertar almas. Eles não estão apenas nas páginas do Apocalipse. Estão nas ruas, nas casas, nos corações silenciosos que buscam algo mais. São aqueles que, mesmo sem saber porquê, sentem que não pertencem totalmente a este mundo, porque nasceram para ajudar a transformá-lo. E se você chegou até aqui, talvez isso não seja um acaso. Talvez sua alma esteja te chamando para lembrar quem você é de verdade. Não espere por um sinal no céu. O sinal é esse que brilha dentro de você. Talvez você não esteja apenas assistindo este vídeo. Talvez você esteja se lembrando